dia a todos. Amém. E a Gisele Diniz, que também é psicóloga e já é bem conhecida da maioria dos irmãos, né? Bom dia, Gisele. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Paz do Senhor a todos. Bom, eu queria mencionar um versículo aqui antes de nós iniciarmos a nossa conversa, que está em Lucas, do capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto, eu gosto de utilizá-lo nesse sentido de saúde total, né? Nós precisamos ter saúde física, dentro do que é possível, é claro, dentro daquilo que a gente pode fazer, seja cuidando não somente da alimentação, do físico em geral, e também quando tem algum problema fazendo as ações necessárias, seja tratamento ou o que for. Mas também precisamos de saúde espiritual e principalmente também o lado emocional, que está focado nisso, que acaba desestruturando todas as coisas, inclusive o espiritual. Então nessa manhã nós vamos tocar nesse assunto. Eu vou passar a palavra a Gisele para fazer uma introdução que ela julgar interessante, e em seguida nós vamos caminhar. Lembrando que os irmãos podem fazer as perguntas aí, tá? Mandando aí no WhatsApp da igreja, no meu próprio, então aí direto no Facebook, vão replicar para mim aqui e nós vamos tentar responder. O tempo aqui passa muito rápido para nós, né? Mas vamos tentar caminhar na medida do possível, tá bom? Vamos lá então, Gisele. Bom dia aos irmãos. Queria agradecer o convite da Mariana também por estar aqui comigo, compartilhando esse espaço. E eu queria iniciar falando para os irmãos que o que eu percebo na prática ali ao longo dos anos é que às vezes o assunto saúde emocional é negligenciado ou até visto de uma forma negativa nas igrejas. Então eu acho super válida essa discussão aqui hoje para que os irmãos percebam que saúde emocional ou adoecimento emocional é uma questão que pode acontecer com qualquer pessoa e não tem problema nenhum nisso. E é importante os irmãos estarem atentos a si mesmos, aos membros da família, sobre a questão do adoecimento emocional. Porque um cristão também pode adoecer emocionalmente, não está imune a isso. Ô Gisele, para iniciar então a nossa conversa, pergunta para você e para Mariana também. A gente tem ouvido muitos falar aí que essa é a geração mimimi, né? De maneira pejorativa e tal. Mas a gente conversava das fraquezas dessa geração. Mas não é só essa geração que tem fraquezas. Todas as gerações têm, tiveram e terão, né? Nós não somos perfeitos como seres humanos, como sociedade. Aí a pergunta é, quais são os principais, né, adoecimentos dessa geração? Essa geração que eu percebo tem adoecido muito na questão de ansiedade e depressão. É claro que chegam outros transtornos ou outras questões mais leves no consultório também, mas a ansiedade tem estado muito presente, visto que a nossa rotina, a forma de funcionamento da nossa sociedade, ela coopera para isso. É uma correria sem fim, né, uma produtividade num nível altíssimo, além do que as forças humanas dão conta. Muitas vezes também a comparação, a status nas redes sociais, tudo isso pode cooperar para o indivíduo adoecer emocionalmente, já que há essa comparação com o que eu deveria ser e o que eu dou conta de ser na verdade. Não sei o que a Mariana percebe na prática clínica dela. Então, eu compartilho dessa ideia, né, que a depressão e a ansiedade, elas são doenças que vêm aparecendo, né? Na verdade, a ansiedade é algo comum à condição humana, né? A gente estava até conversando isso aqui, né, Gisele, antes. Mas existe um transtorno de ansiedade generalizada, né, que está até catalogado aí nos manuais, e ele sim é um problema. É algo que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E tem um dado curioso que eu queria compartilhar, que o Brasil é o país, segundo a Organização Mundial de Saúde, que tem os maiores índices de ansiedade e depressão. O nosso país está aí no primeiro lugar do ranking. Infelizmente. Infelizmente. A gente sabe que tem vários fatores que influenciam isso aí, né? É uma coisa interessante, eu conversando com um pastor nosso do Moçambique, o Vasco, ele me disse que eles desconhecem depressão em Moçambique.
é uma coisa muito curiosa. Assim, ó, nós não temos aqui no Brasil tem esse negócio que é a depressão, lá a gente não conhece isso. Talvez pelo contexto de vida, eles têm uma vida muito mais sacrificada, é claro. Não estou dizendo que ter uma vida sacrificada vai evitar isso, mas fala assim, o contexto social deles não gera esse tipo de problema que gera no Brasil. Seja lá por que razões for, é uma questão de estudo, né? Mas aí, falando desse assunto, qual que seria a diferença que a gente poderia fazer, né, entre depressão e ansiedade? Então, vou falar um pouquinho disso para vocês. Ansiedade, para começar, é algo comum à nossa condição, né? E ela é importante até porque, veja bem, ansiedade é algo que a gente sente, é um medo, um receio, né, por algo que a gente ainda não conhece. Então, se você vai fazer uma prova, vai fazer uma entrevista de emprego, né, ou vai se haver com uma situação nova, geralmente essa situação traz ansiedade, que é aquele sentimento mesmo do desconhecido, né? Agora, existe ansiedade, né, patológica, que é aquela que traz sintomas físicos e emocionais que inviabilizam a pessoa de conseguir fazer as coisas normais do dia a dia, né? Então, sintomas físicos a gente pode enumerar aqui alguns: sudorese, taquicardia, fala aí, Gisele, me ajuda com esses, irritabilidade. Às vezes a pessoa tem alguns sintomas relacionados ao sistema digestivo ou gastrointestinal. Xixi, né? Vai ao banheiro muitas vezes, dá dor de barriga, vertigem, dor de cabeça, né? Cefaleia ali muito forte, tem a ver com questões de ansiedade. E lembrando que esses sintomas, quando são patológicos, eles inviabilizam a pessoa de conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer nas atividades corriqueiras do dia a dia, né? Os sintomas emocionais são pensamento acelerado, a pessoa, né, tem uma sensação de impotência, não vou conseguir, vai ser difícil demais. Então, muitas vezes ela até deixa de tentar fazer aquilo, né, porque ela já acredita que não vai conseguir fazer aquilo, né? Então, são esses sintomas físicos e emocionais são os mais comuns, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Gisele? Eu só queria, assim como você usou um termo técnico aí, o que seriam esses sintomas patológicos? Patológicos são sintomas, né, de adoecimento mesmo, que se diferencia mesmo daquilo que acontece no dia a dia, né? Aquilo que precisa de um cuidado, precisa de um tratamento. Talvez vá precisar de alguma medicação, né? Um olhar médico, um olhar de um psicólogo, né? No caso, seria isso mesmo. Não estou trazendo aqui algo de um transtorno mental, de uma doença psiquiátrica grave. São sintomas patológicos que todos nós podemos desenvolver. Poderia dizer o seguinte: se eu tenho um problema constante no intestino e não tem uma causa específica, pode ser uma situação patológica. Sim. Tem até uma síndrome que chama síndrome do intestino irritável. Ela não tem uma causa física determinada. Ela é extremamente vinculada à saúde emocional daquela pessoa que é acometida por essa síndrome. Então, geralmente, eu tenho vários pacientes que têm essa síndrome, que geralmente são encaminhados por um gastroenterologista para o consultório. Então, essa síndrome é algo que inviabiliza a pessoa, às vezes, até de trabalhar, né? A pessoa, às vezes, tá tão estressada que ela precisa deixar de ir ao trabalho aquele dia porque ela está sentindo dores fortíssimas intestinais. Né? Não é só o desconforto de precisar ir ao banheiro, precisar, né, estar frequentemente ali no banheiro, não, mas ela sente muitas dores. E isso inviabiliza. Mas essa é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vive a vida dela normal, tem família. Não é uma doença patológica a ponto de ela precisar tomar medicação psiquiátrica, né, como a gente vê por aí, né, que tem a ver com a loucura, com as próprias doenças psiquiátricas graves mesmo. Quer acrescentar alguma coisa aí? Acredito que a Mariana falou bem a respeito da diferença entre a ansiedade normal e a patológica. Eu acho que a gente podia falar um pouco da depressão, né? Porque essa foi a pergunta, né? A diferença entre ansiedade e depressão. Aí tem uma próxima aqui que seria a questão dos sintomas, né? Físicos e psicológicos. Eu acho que também a gente pode tratar. Mas a questão é assim, qual é a diferença então, ou se a gente pode pensar aí, tanto de uma quanto de outra, da depressão e da ansiedade?
O que a gente observa na depressão, um dos aspectos tem a ver com a questão temporal. Enquanto a ansiedade remete o indivíduo ao futuro, a preocupações sobre o que pode acontecer, o que pode dar errado ou dar certo, temores sobre aquilo que ainda não aconteceu, a ansiedade tem mais ligação com a construção de vida dela, né, com dificuldades ali, às vezes, em fazer lutos, em significar ou ressignificar as histórias que ela vivenciou no passado, em se lançar também para um futuro através de um projeto existencial. É o que eu vim fazer aqui. Os indivíduos com depressão, a gente observa que tem dificuldade em se perceber como agentes futuros, né? O que eu vim fazer aqui, qual é o meu projeto nesse mundo. Mariana, se quiser acrescentar algo. A gente precisa também deixar claro que muitas vezes a depressão está extremamente vinculada à tristeza, né? Que é outra coisa que a gente precisa diferenciar. A tristeza é algo comum também de todos nós sentirmos, inclusive nós cristãos, né? É algo super comum, vai acontecer coisas durante, né, a nossa vida que vão nos deixar tristes realmente, perdas, né? E essas perdas não são só perdas de pessoas e entes queridos, são perdas de emprego, perdas de uma situação, né, de vida que você tinha e depois deixou de ter, né? Enfim, coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, essa tristeza é algo extremamente comum. Mas a depressão ela está extremamente vinculada à tristeza, né? E o que faz com que a gente possa diferenciar uma tristeza comum do dia a dia da depressão? A depressão também nos inviabiliza de fazer as nossas atividades, né? Muitas pessoas ficam totalmente, elas ficam totalmente inviabilizadas mesmo, dormem muito, desistem do trabalho, desistem da faculdade que estão fazendo, dos estudos. Tem muitos adolescentes que deixam a escola, né? Aí com seus 13, 14, 15 anos, é muito comum que isso aconteça. E eu gostaria de citar algo aqui que é muito importante, porque, às vezes, a depressão também ela só é notada quando a pessoa chega a esse ponto, ao ponto de não querer fazer mais nada. Quando, na verdade, às vezes tem alguns sintomas que a gente possa perceber antes de uma pessoa que está próxima a gente, ou de um amigo, mesmo um parente, né, assim, nosso marido, esposa, enfim. Muitas vezes, a gente deixa de perceber a depressão quando a pessoa está, a gente diz, energizada. O que é isso? Ela consegue fazer as atividades dela do dia a dia, porém ela está extremamente cansada, ela dorme demais. Então, distúrbios do sono é um grande fator aí para poder ajudar a gente a diferenciar, né? Que, inclusive, aparecem na ansiedade também. Sim. Insônia, um sono muito picado, um despertar muito cedo. Ou o excesso de sono, né? Que é mais comum na depressão. A pessoa dorme demais, né? Passa a dormir aí, se precisa dormir 8 horas por dia, dorme 10, dorme 11. Um adulto não tem essa necessidade de sono, geralmente, né? Então, é algo que a gente precisa ficar de olho, porque às vezes a pessoa está trabalhando, está fazendo as coisas dela, mas ela está deixando tudo a desejar. Às vezes eu escuto um paciente falar assim: nossa, tudo que eu começo eu não consigo terminar, né? E outra coisa, a gente pode algo que está extremamente vinculado à depressão e que os estudos de ponta têm trazido isso cada vez mais, a dependência química, seja ela por álcool, seja ela por drogas ou medicamentos psiquiátricos, ela está extremamente vinculada à depressão. Então, aquela pessoa que você tem aí em casa, que é um alcoolista, que é uma pessoa dependente de drogas, essa pessoa certamente precisa de um cuidado, né? Precisa de um médico que vá avaliá-la e que provavelmente vá medicá-la para que ela consiga sair dessa condição. Então, a gente muitas vezes escuta falar: isso é falta de vergonha na cara, isso aí é só a pessoa ter força de vontade, né? É preguiça, o fulano não quer ir à escola porque é muito preguiçoso, o fulano bebe demais é porque ele não tem vergonha na cara, não gosta de trabalhar, quando, na verdade, essas pessoas têm uma condição, né, depressiva que não foi tratada. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira, né, sofrendo
e os familiares e amigos a julgando por aquilo que ela, né, está ali dando conta de fazer, tá dando conta de sobreviver por causa da bebida e das drogas até. Então, aproveitando isso aí, tem uma pergunta da Rebeca aqui, o seguinte, se ela está colocando o seguinte, se a depressão, para alguns, né, deixa eu botar meu ajudante aqui para eu ler, né, o que dizer para os cristãos que dizem que depressão é falta de Deus? E aí, quem vai responder? Boa pergunta. Às vezes, os cristãos tendem a colocar tudo pela ótica espiritual. E nem sempre está ligada a questões espirituais. Às vezes tem a ver com a história de vida do indivíduo. Na verdade, tem a ver com a história de vida do indivíduo. Então, nós como igreja, nós somos chamados a ser apoio uns dos outros. E o julgamento, ele vai na contramão disso. Então, se alguém está doente, ao invés da gente falar, né, isso é falta de Deus, ou fazer um julgamento, eu acho que seria mais interessante perguntar se a pessoa precisa de ajuda e procurar talvez um profissional para encaminhar essa pessoa que está adoecida emocionalmente. Acho que seria mais útil do que ter essas falas. Ok. Dentro disso que vocês falaram, assim, não tecnicamente, mas seria possível dizer, que às vezes eu digo, né, que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro? Sim, na questão da temporalidade, né, a gente vê ali no discurso da pessoa ansiosa um excesso de preocupação com coisas do futuro. Na depressão, tem ligação com a história de vida do passado. Então, a gente pode falar isso, mas tem mais questões ali envolvidas. Não, eu estou falando assim, de uma maneira simplista, né? É claro que tem coisas mais complexas nisso aí do ponto de vista científico, etc. Mas geralmente a depressão ataca mais dessa forma, né? Passado e ansiedade, no caso, do futuro. Na verdade, eu diria que tem um componente aí que talvez tenha ligação direta com a temporalidade, que seria a insegurança. Né? Aquele sujeito que cresceu numa situação de vulnerabilidade, às vezes ele cresce até numa família bem estruturada, uma família com o pai, a mãe, os irmãos, tudo ali certinho, mas ele de alguma forma cresceu uma criança insegura, um adolescente inseguro, se tornou um adulto inseguro, e essa insegurança traz essa oscilação aí, né, de excesso de passado. A pessoa fica muito ligada ao passado e às vezes as pessoas tratam isso como um vitimismo, né? Fulano fica se passando por vítima, enfim. E o excesso de futuro, a pessoa, fulano deixa de fazer tudo na vida dele do presente só para ficar pensando no futuro, né? De toda forma, é importante que a gente entenda que as pessoas não têm a consciência total daquilo que está acontecendo com ela. E que, então, na maioria dos casos, ela precisa de uma orientação e um auxílio ali, seja dos familiares, dos amigos, ou seja de um profissional habilitado para poder fazer isso. Ok. Então, lembrando os irmãos, por enquanto foi só a Rebeca que participou, participem, né? Mande aí a sua pergunta ou a sua contribuição, como você achar melhor. E vamos aqui para mais um tópico aqui, uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, né? Como ajudar uma pessoa, uma vez que a gente já tratou aqui a questão dos aspectos físicos e psicológicos, né, da depressão, da ansiedade, como ajudar uma pessoa ansiosa que não consegue falar em público? Esse é um problema sério, né? Então, assim, eu vou começar com a Gisele e vamos ver como é que nós vamos caminhar com isso. Bom, tem algumas coisas que eu acho que são importantes se ter consciência e que envolve uma separação entre eu e o outro, né? Às vezes, quando a pessoa chega na terapia, há uma mistura muito grande que a gente observa ali entre o que eu penso sobre mim e o que o outro pensa sobre mim. Então, fazer essa diferenciação ajuda muito. Pensando o seguinte, se uma pessoa ela é tímida, né? A timidez, a raiz ali é a emoção medo. É o medo do que o outro vai pensar sobre mim. E eu ter consciência, primeiro, que eu não controlo o que o outro pensa sobre mim. Independente da situação, esteja eu falando em público ou sentada quietinha, o outro, se ele quiser pensar algo sobre mim, ele vai e eu não tenho controle. E tudo bem. E uma outra questão que eu acho que é importante pensar é o que o outro pensa sobre mim fala mais sobre ele do que sobre mim. Então,
Se enquanto a gente fala aqui, alguém aí em casa pensa, nossa, parece que ela é legal, ou nossa, parece que ela é chata. Isso fala de quem está pensando, porque esse pensamento pertence ao dono dele, né, e não sobre mim. Então, isso ajuda a gente a ter uma maturidade no sentido de separar que o outro vai pensar sobre mim é um problema dele, diz respeito sobre quem ele é na vida e não sobre quem eu sou. Tem e até aí um ditado que fala assim, quando João fala de Pedro, ele fala mais de João do que de Pedro. Né? Então, é isso que a Gisele trouxe aqui. Isso é importante a gente pensar. Agora, essa questão de falar em público, eu, assim, tem anos que vivo esse dilema, né? Eu acho que ela é um desafio para a maioria das pessoas. Eu vi num tempo de faculdade, e mesmo de seminário, mas o seminário menos porque a gente já é treinado ali para falar, né? Mas mesmo assim, sermões de prova e tudo, a apresentação de monografias, o pessoal chega a adoecer, né? E paralisar na frente da banca examinadora. E eu entendo que isso aí é meio normal, que a pessoa nunca lidou com aquilo. O problema, eu acho grave, é quando a pessoa tem que falar em público, é o meu caso, é o caso de muitos de nós, e a gente realmente tem muita dificuldade. Eu acho que dificuldade todo mundo tem, eu acho que é um senso de responsabilidade. Eu nunca subo ao púlpito com muita tranquilidade, não é um negócio fácil para mim, assim, eu acho a coisa fantástica, é a minha vida, mas não é tranquilo. A gente sempre tem um senso de responsabilidade que nos dá um certo medo, né? Até aí eu acho que é normal. O problema é quando as pessoas paralisam, como elas paralisam, por exemplo, diante de uma apresentação de um trabalho, de um TCC, alguma coisa desse tipo, né? Mas é um desafio, talvez mais de 90% das pessoas que têm que falar em público, elas têm essa dificuldade, né? E um pouquinho, como a Mariana falou, né, um pouco de ansiedade é normal, até se a pessoa não sentir nenhuma, é estranho, porque é uma reação esperada. Nós estamos, às vezes, diante de uma situação de avaliação, de muitos olhares, então um pouco de ansiedade é esperado, é uma reação do corpo, biológica mesmo. Nós nascemos com essa condição de reagirmos em situação potencial de perigo. O problema é quando isso fica num nível muito grande e a pessoa fica incapacitada de realizar aquela tarefa. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui, que essa sensação de medo e ansiedade, ela é até protetiva, né? Ela protege o sujeito de situações muito perigosas e que vai colocar ele em risco de vida. Então, é bom a gente saber disso também. Tem pessoas tão corajosas que a gente fala, não, fulano é corajoso, né? Pois é, e eu estou me lembrando aqui de algumas situações. Cada profissional, cada pessoa tem uma realidade, né? Um repórter, por exemplo, que está fazendo um jornal ao vivo, ele tem uma realidade. Mas, às vezes, por exemplo, na questão pastoral, a gente é confrontado com outras realidades. Como já aconteceu, não uma vez nem duas, eu ter que realizar um culto e um ofício fúnebre ao mesmo tempo. Estar no aniversário cantando parabéns e estar num velório falando para uma família que está ali acabada, né? Então, assim, os momentos, por exemplo, que eu falo em público, eles são muito diferentes. Muito diferentes. Momentos de alegria, momentos de extrema tristeza. E, às vezes, eu tenho que juntar esses dois momentos e eu me sinto quase que um bipolar, né, naquela situação ali. Diferente, por exemplo, de um repórter que tem que ter uma responsabilidade ao vivo, como nós estamos aqui a gente está mais tranquilo, eu estou fazendo o papel do Severino, né, quebrando galho aqui, pegando perguntas e tal, mas de qualquer forma, não é uma coisa assim fácil da gente lidar com ela, né? Tranquilo, vamos lá, o que seria esse que chamam, né, de estresse pós-traumático? Bom, o estresse pós-traumático, já fala um pouquinho o nome, né? Normalmente, quando a pessoa vivencia alguma situação, um assalto, por exemplo, ela pode vir a ter um estresse muito grande, e é uma situação em que ela revive aquele momento em que ela teve um nível de ansiedade, medo e estresse muito grande, né? Que trouxe ali uma vivência que a gente pode chamar de trauma. Então, o estresse pós-traumático é aquele viver novamente o momento em que foi bem difícil para a pessoa, que às vezes vem após assalto, roubo, um acidente de carro. E é comum e é possível de aparecer em qualquer pessoa. Por exemplo, eu já sofri um acidente de carro, mas aí eu não tive um estresse pós-traumático. Mas eu me lembro das reações físicas que eu tive durante uns 2 meses,
todas as vezes que eu passava por curvas na estrada, porque o acidente envolveu uma curva. Então, meu corpo gravou, né, aquela situação de curva e logo uma emoção muito intensa, um estresse muito intenso. E aí, todas as vezes que o corpo lembrava aquele balançar relacionado à curva, aquele virar, aí eu percebia que o meu coração disparava um pouco, eu ficava mais ofegante, a respiração, que é uma reação normal, né? Eu passei por uma situação difícil na BR e o corpo trouxe alguns sinais, mas eu sabia que aquilo ia passar. Se eu continuasse me expondo da situação, iria cada vez mais diminuir a reação fisiológica. E aí, hoje, eu não tenho mais nenhuma reação quando eu passo por curvas. O que acontece no estresse pós-traumático é que, às vezes, essas reações elas são muito intensas, como se a pessoa estivesse vivendo novamente a situação, e elas perduram também por muito tempo, né? Já se passaram meses e a pessoa continua lembrando daquela situação de uma maneira muito viva e intensa. Acho que a Gisele colocou muito bem isso, né? Esclareceu bem o que seria o estresse pós-traumático. Aqui uma colocação da Kelly. Bom dia, Kelly. Que Deus te abençoe, você, o Wilson, a galera aí. Assunto importante. Hoje eu estou em remissão de 3 anos da TAG. Aí agora vocês vão ter que me explicar o que é isso. E agradeço a Deus por ter ajudado, principalmente quebrando os paradigmas e me dado condições de tratar. O meu tratamento psicológico me fez entender mais da soberania de Deus. A TAG é transtorno de ansiedade generalizada. É só uma sigla, né, para falar de um tipo de transtorno de ansiedade, porque existem vários. Por exemplo, as fobias têm relação, às vezes, com objetos específicos ou situações específicas. A ansiedade generalizada, a pessoa traz esse nível de ansiedade muito intenso em várias situações, não só alguma específica. Há uma outra pergunta aqui, Mariana, que eu gostaria que você respondesse. Da Viviane Guerra. Deus te abençoe, Viviane. Como fica o isolamento para pacientes que já tratam de ansiedade? Sim, é algo que realmente complica um pouco a situação, né, das pessoas que já tratam ansiedade, porque, veja bem, a pessoa fica restrita ali, né, a pouca convivência, né, e a um espaço talvez único, né? Às vezes essa pessoa está trabalhando em home office ou não está trabalhando, né? Essa coisa de não ter nenhum tipo de distração a mais, né? Que acontece no dia a dia. Às vezes a gente sai, vai ao mercado de forma tranquila, né? Hoje em dia a gente vai ao mercado com medo de encostar nas coisas, né? Ainda chega, tem que lavar tudo, né? Tem que limpar, passar álcool, enfim, isso tudo gera uma ansiedade normal em quem não tem nenhum tipo de problema com isso, né? Haja vista quem já tem uma questão com isso, que já está sendo olhada, já está sendo tratada, então isso agrava um pouco a situação, né? Algo que eu tenho recomendado para os meus pacientes, que é algo que é possível que as pessoas façam em casa, é fazer exercício de meditação mesmo, né? Meditar na palavra de Deus, ou meditar, né, com uma música tranquila, em que você possa fazer exercício de respiração, né? A gente tem disponível aí, hoje as redes sociais facilitam muito isso, porque tem muitas pessoas boas ensinando a gente a fazer exercício de respiração, e o exercício de respiração, ele realmente facilita para você oxigenar o seu cérebro e se tranquilizar, né? Agora, se caso a pessoa que está vivenciando isso, está vendo que a coisa está ficando mais grave, que ela não está dando conta, é necessário procurar um profissional, né? Procurar um amigo, um irmão, alguém que possa o auxiliar, né, a conduzir a situação de uma melhor forma. E aí nós insistimos, por exemplo, com os irmãos da igreja para fazerem devocional, Sim. que é um tempo assim de leitura da Bíblia, de meditação, além daquilo que Deus sempre tem a comunicar conosco, como um pão diário, né? Tem uma pergunta aqui da Tatiana Faria. Tatiana, bom dia, Deus te abençoe. Para a Gisele aqui, para nós, né? Mas eu vou transmitir para a Gisele. As pessoas classificam a timidez como orgulho. Uma sensação de não poder errar faz sentido? Ou está mais relacionado à ansiedade e insegurança? Eu acho que as
pode ser as duas coisas, podem estar ligadas. Depende muito do que a pessoa traz ali no discurso, a gente observa, né, o que aparece mais. Mas talvez uma ligação ali com a questão de não falhar, né, não se permitir falhar, e aí dificulta, porque nós somos seres falhos. E podemos errar, por exemplo, aqui enquanto a gente fala, provavelmente a gente ia cometer alguns erros de português. Não tenha dúvida. E tudo certo. Porque numa fala informal a gente não fica vigiando o tempo inteiro a fala. Talvez na escrita fique mais fácil a gente ler, reler o que escreveu e aí percebe-se os erros. Agora, numa situação ao vivo ou em que a gente fica exposto, é uma situação em que a pessoa está extremamente vulnerável e ela dar conta de se abrir para a possibilidade de errar e está tudo bem, facilita, né? Então, talvez ali, não sei em que sentido que ela usou a palavra orgulho, mas se for voltada a uma questão de como eu me percebo, se eu me percebo como me percebido como uma pessoa que não falha ou que não pode falhar, nesse caso coopera, né, para aumentar a timidez. Mas traz também o componente da ansiedade, que é uma reação normal, fisiológica e emocional, ligada a essa situação de medo, de estresse, de preocupação. Pois é, tem aqui uma pergunta da Kelly. Ela fez uma colocação, ela está fazendo uma pergunta. Eu vou ver aqui, mas eu acho que é mais para mim e depois vocês interferirem. Gostaria de saber se na prática do consultório vocês lidam com cristãos que se culpam por apresentar sintomas psicológicos e até onde a igreja interfere apresentando tratamento. Até onde a igreja interfere apresentando tratamento espiritual para doenças psiquiátricas ou emocionais. Vocês acreditam que as igrejas, nessa questão, atrapalham o tratamento de seus membros? Na verdade, eu entendi diferente aqui. É com vocês mesmo. Então, na minha experiência, talvez a Gisele já tenha tido mais experiência com isso, né, em receber pacientes cristãos no consultório, mas eu percebo que sim, que os cristãos realmente alimentam uma culpa maior do que uma pessoa que não pratica da fé. Eles tendem a achar que, né, aquela coisa é falta de Deus, né, a pergunta da Rebeca. Né, e isso se torna mais evidente, né, no discurso do cristão. Eu percebo isso com frequência. Agora, o nosso trabalho, cada um, isso é no caso a caso, né? Cada um vai trazer isso de alguma forma, né? As minhas experiências, eu vejo que alguns conseguem entender isso, né, ao longo do tratamento, entender da necessidade. A gente é como se a gente fosse destrinchando aquele discurso, né, e ajudando a pessoa a perceber que, de fato, ela precisa se cuidar espiritualmente, emocionalmente, né, e fisicamente. Nós somos seres biopsicossociais, estamos todos envolvidos nessa questão da sociedade, da cultura, que tem a ver com a espiritualidade, com a religiosidade, né? Então, à medida em que a pessoa vai entendendo que ela faz parte desse sistema, ela consegue ficar mais tranquila com isso. O que você percebe, Gisele, na sua prática? Eu acredito que não só no âmbito da igreja, mas às vezes algumas famílias também, depende ali do contexto em que a pessoa está inserida, tendem a culpar aquele que adoece. E muitas vezes a gente não pode falar que a pessoa adoeceu porque quis, né? Teve ali uma construção de vida em que a pessoa depois se percebe no meio daquilo e adoecida. E aí, sobre a pergunta dela, né, se às vezes tende a indicar algo espiritual para algo que precisaria de um tratamento profissional. Às vezes acontece, eu já ouvi mesmo pessoas falando, não, psicólogo é bobagem, ou então ele vai te desviar da fé. Existem profissionais e profissionais, isso em todas as áreas. É possível de uma pessoa tentar persuadir outra de qualquer coisa, em qualquer procura que a pessoa vá fazer, no médico, num
fisioterapeuta ou no supermercado, por exemplo, um atendente lá, é possível da pessoa tentar persuadir. A questão é que questões emocionais e psicológicas são tratadas com o psicólogo e, em muitos casos, a pessoa precisa de um acompanhamento médico-psiquiátrico também, porque, às vezes, a ansiedade está no nível muito elevado ou a pessoa está deprimida, num estágio grave, e precisa de intervenção medicamentosa para dar um suporte ali, né, enquanto ela faz a terapia também, para perceber as questões dela que estão envolvidas no processo. As perguntas estão bombando aqui. Deixa eu só acrescentar uma coisa que eu acho muito importante nessa fala do tratamento medicamentoso. Muitas vezes a gente escuta no consultório a pessoa falando que alguém indicou para ela um medicamento fitoterápico. Né, existem vários, né? Vamos falar um bem comum assim, que é maracujina, aquele xarope lá que vende na farmácia, mas tem outros infinitos. E às vezes a pessoa fala assim: mas se não faz bem, mal também não faz. E isso a gente precisa deixar bem claro, aproveitar que a gente está nesse espaço aqui de esclarecimento, que às vezes pode fazer mal, sim. Às vezes essa pessoa está precisando, está com uma depressão grave, está precisando tratar, né? E ela deixa de tratar com o medicamento que é aconselhável, né, adequado, para poder tratar com o medicamento dessa forma. Então, veja bem, às vezes, por exemplo, homens eles têm menos probabilidade de desenvolver depressão, isso pelos estudos. Mas, em contrapartida, eles cometem 4 vezes mais suicídio do que as mulheres. E o suicídio é algo que está extremamente vinculado à depressão. Então, veja bem, como que isso é como se fosse uma cadeia, que uma coisa puxa a outra e que precisa, de fato, ser olhada e tratada. Né? Às vezes não tem essa coisa de não faz bem, o que não mata engorda, né? O que não faz bem, mal não faz. Né? Isso, em muitos casos, essa frase aí não cabe. Pois é, em relação a isso, eu vou dar a minha opinião. Eu tenho, desde os tempos de seminário, eu nunca tive nenhum problema com psicólogo. Pelo contrário, eu sempre tenho uma boa imagem dos psicólogos em geral. Sei que existem riscos, assim como existe com pastores, com médicos, né, e tal. Mas o Jay Adams, ele fala que a gente, como pastor, no aconselhamento, que tem um papel psicológico também, a gente deve fazer um confrontamento, né, noutético, onde a gente chega na pessoa e trata do pecado dela. Eu acho que aquilo que é pecado tem que ser tratado teologicamente. É uma coisa que é pastor que tem que resolver, se é o caso. Né? Agora, aprendi uma outra coisa no curso de psicologia pastoral, que é o seguinte: nós temos limites, tanto pastores quanto psicólogos. Chega uma hora, e eu tenho feito isso, né? A gente fala, isso não é mais para mim. Não que eu não seja competente para aquilo, é porque eu não tenho habilidade técnica para aquilo. Né? Se eu tivesse feito um curso, eu não esqueço de um psicólogo, pastor da nossa igreja, que falou comigo a respeito de um determinado curso. Então faz psicologia. Ele falou: você já viu que as pessoas, quanto menos elas sabem, mais corajosas elas são? Isso me assustou um pouco, mas eu nunca esqueci isso. E realmente, às vezes eu vejo em outra área, por exemplo, como direito, pessoas que nada sabem, elas se acham. Né? E é um problema. Então, assim, a gente tem que saber que tem limite. Pastor tem limite. Chega uma hora e fala: isso aqui vai ter que ser para o psicólogo mesmo. Isso aqui já não é um problema propriamente de pecado, é um problema de passado. Né? Que de repente, se a pessoa não tiver uma convicção bíblica para resolver aquilo, ela e Deus, ela vai ter que ter uma ajuda realmente de um profissional. Ou mesmo a ansiedade. Claro que eu tenho visto na prática, no dia a dia, que Deus tem tratado permanentemente, curado pessoas. A gente tem uma história específica de uma pessoa no discipulado, que o psiquiatra deu alta para ela, porque ela se curou, vamos dizer assim, no discipulado. O problema dela era muito mais teológico, com Deus, do que com ela mesma. E era a questão de medicamento e tudo que foi sendo retirado. Mas eu acho que a gente tem que saber a hora, isso aqui eu tenho que encaminhar para o psicólogo. E também, em contrapartida, o psicólogo: peraí, isso aqui não é comigo. Isso aqui é uma questão que tem que ser tratada do ponto de vista bíblico, né, se a gente realmente tem um entendimento do evangelho dessa forma, que aí já é uma questão de profissionais, cada um na sua área. Né? Bom, tem mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver uma da Alessandra, que eu estou aqui me virando nos 30, mas uma da Alessandra é o seguinte: como ajudar crianças ansiosas? Quem vai responder? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é os pais perceberem.
né? Porque a criança não... Algumas até viram, né, e falam para os pais, eu quero terapia. Mas aí são crianças que já tiveram algum contato ou conhecem o trabalho do profissional psicólogo. Mas a maioria, às vezes, nunca teve contato, não sabe o que é o trabalho de um psicólogo e não vai pedir. Então, cabe aos pais observarem essas crianças. Como que as crianças trazem, às vezes, a questão do adoecimento? Às vezes trazem de uma maneira diferente do que os adultos. Pode influenciar no rendimento escolar, então essa criança às vezes ela vai ter ali a aprendizagem um pouco afetada, a questão da fala, né? Na fala aparece o discurso também de preocupação, de muito medo, de insegurança. A criança pode trazer as reações fisiológicas também, dor de barriga antes de ir para a escola ou antes de enfrentar uma situação. Fala que não vai dar conta, e às vezes isso vai se solidificando, vai repetindo com o passar do tempo. Muitas vezes a criança traz também um pensamento acelerado, fala muito, pode ser um sinal ali de ansiedade. Mas a melhor maneira seria os pais levarem essa criança para uma avaliação. E aí o psicólogo olharia, né, com olhar clínico, para ver se essa criança precisa de uma ajuda psicológica ou não. Às vezes só orientação de pais, uma conversa ali com a família ajudaria a criança. Mas as situações em que a criança fica exposta também influenciam muito. Às vezes a criança ela, está num ambiente ali extremamente instável, com conflitos entre os pais, brigas. Essa criança ela não tem muito apoio e é um ser que está em desenvolvimento, então precisa de mais apoio. Às vezes ela fica exposta a conteúdos de internet, televisão, assuntos que pertencem ao mundo adulto e ela está ali presente, ouvindo tudo, vendo tudo, assistindo. Essa criança que tem menos condições emocionais de lidar com essas situações, ela pode adoecer, né? Por exemplo, no contexto aqui da pandemia. Se a criança fica todo dia sentada ali com o pai e com a mãe, vendo o jornal, falando que hoje morreram mais 1.000 pessoas no Brasil e mostrando aquela situação ali acontecendo, essa criança não vai dar conta, ela vai adoecer. Que dirá o adulto, né, que já assistindo isso todo dia, já aumenta o nível de ansiedade consideravelmente. Imagina uma criança exposta a coisas do mundo adulto. Bom, eu vou ter que andar um pouquinho mais, a nossa hora vai embora aqui, né? Eu falei que era rápido, né? Então tem algumas perguntas. Eu vou passar para a Mariana, se você souber, você me fala também, tá? Primeiro, assim, um abração para a Alessandra, Deus te abençoe, um abraço para a Mariana Condé, que fez a seguinte pergunta: como controlar pensamentos que não são agradáveis? Se você souber, você me fala. Que pergunta difícil, hein? Quem fez a pergunta? A Maiara Condé. Maiara, Maiara, você fez uma pergunta, né, difícil mesmo de ser respondida, porque isso é bem no caso a caso, né, Gisele? Assim, na minha experiência, a gente teria que ver, né, por que você tem esses pensamentos aí. Mas uma das coisas que a gente vê, né, que hoje em dia está muito... que a gente acaba estando muito exposto são as redes sociais, né, a televisão, que está o tempo inteiro noticiando coisas trágicas, né, mortes, enfim. E isso acaba, né, fazendo com que a gente, de fato, entre nessa questão aí de ficar pensando, de tendo pensamentos bem negativos mesmo, isso acontece com todo mundo. Agora, se isso é algo comum, né, algo que você percebe na sua vida e ao longo da sua vida toda, talvez seja algo que realmente você precisa olhar, né, e buscar saber mesmo com alguém que possa realmente te ajudar a entender sobre isso. Você tem alguma coisa a acrescentar, Gi? A busca, às vezes, é na construção de vida da pessoa, né? A forma como ela e os pais se relacionaram, como ela lida com as situações que acontecem no mundo. E aí aquilo que acontece no presente é uma forma, às vezes, que já está ali engessada e vem se repetindo ao longo da história de vida dessa pessoa. E aí é preciso ressignificar, desconstruir algumas questões. Isso se faz em terapia. Não tem uma técnica
do dia para a noite, tipo, faça isso e você não vai ter mais esses pensamentos. Não é assim. Se tivesse assim, seria bom, né? A gente usaria até com a Era essa gente. ideia, que se A gente tivesse podia uma fazer técnica, até um né? e-book, né, Gisele, vendendo isso. Bom, Gisele, para você aqui, da Grace, nós vamos correr um pouquinho. Crianças menores de 5 anos podem adquirir ansiedade? Os sintomas são diferentes dos adultos? Como podemos perceber a ansiedade nas crianças? Sim, as crianças podem trazer questões relacionadas à ansiedade e até mesmo à depressão na infância. Só falando sobre a depressão na infância, aparece muito pela via da irritabilidade. Aquela criança muito irritadiça, irritada com tudo, nervosa, brava, a raiva está muito mais aparente do que a tristeza na infância, em casos de depressão, e precisa às vezes ser olhado. Na questão de ansiedade, né, como eu já falei, a criança ela antecipa os eventos, ela mostra um sofrimento, antecipando na fala o que ainda não aconteceu, traz o discurso de medo, de preocupação, de insegurança. Às vezes a gente observa alguns comportamentos ali que têm fundamento na questão da ansiedade, né? Estão ligados. Por exemplo, essa criança que está muito ansiosa, ela vai procurar, às vezes, uma via de escape. E aí pode ser pela comida em excesso, a fala em excesso. A ansiedade, ela se mostra muito no excesso. Excesso. Né? Gravem essa palavra. Essa criança que está excessivamente fazendo algo, ela pode estar ansiosa. Eu queria complementar isso, porque isso é muito importante. Existe hoje um movimento de patologização da infância, né? Tudo que a criança faz é patológico, é errado. Né? Assim, todo mundo querendo encaixar essas crianças num padrão. Quando, na verdade, é preocupante quando tem um excesso, como foi o que a Gisele falou. Né? Assim, um excesso traz preocupação. Fora isso, são coisas que a gente atravessa na vida mesmo. Todos temos que aprender a lidar com essas coisas do dia a dia. Agora, eu queria só complementar uma coisa que está trazido muita ansiedade para as crianças e que é algo muito atual, que, né, tem acontecido com mais frequência agora depois da pandemia, são o uso de jogos. Né? Como os pais estão trabalhando em casa, acaba que as telas são um apoio ali para os pais para poder, né, fazer alguma coisa, fazer um almoço, cuidar da casa, deixa as crianças com as telas, deixa as crianças com videogame. O que acontece? Os jogos, eles ativam um sistema cerebral, que é o sistema dopaminérgico, que é um sistema de extremo prazer. Então, quando as crianças precisam parar de jogar, os pais colocam uma regra, enfim, elas ficam muito irritadas e muito ansiosas. Então, é importante que haja, sim, um manejo dessa coisa das telas, dos jogos, porque vai ativar um sistema que é o mesmo ativado por outras coisas, né? Pelas drogas, pela bebida. Doces. Né? Doces e tudo mais. Então, assim, traz um prazer realmente acima da média para essas crianças. E por não sabermos disso, muitas vezes a gente autoriza que elas joguem, né, de forma indefinida. E isso não faz bem para elas. Tudo é aquela questão do equilíbrio, né? Saber Exatamente. o que a gente pode fazer. Bom, da Grace ainda, para completar aqui, bom dia, viu, Grace? Pessoas que têm ansiedade, têm como controlá-las sem precisar de acompanhamento psicológico? Quem quer responder? Eu acho que sim. Né? Tem muitas formas de controlar a ansiedade sem precisar de acompanhamento psicológico. Assim, nós que somos psicólogos, a gente costuma dizer que todo mundo precisa, né, Gisele? Né? A gente sabe os benefícios da terapia, do acompanhamento psicológico para a vida de cada um. Porque se trata mesmo de desconstruir coisas que a gente acredita que são somente daquela forma, que estão muito ali sedimentadas no nosso, né, no nosso ser, na nossa vivência, na nossa história, e construir possibilidades novas. Com isso, uma das coisas que acontece, né, um dos efeitos que provocam, é a diminuição da ansiedade, né, daquele sentimento de mal-estar que é comum também da nossa existência, mas que às vezes está em excesso, né, em cada um. Mas isso é muito no caso a caso também. Pela minha experiência, eu acho que a gente precisa ver caso a caso. Né? Quanto mais excesso, mais precisa ser olhado. Né? Okay. Seguindo a carreira aí, a Vanessa Ferreira. Bom dia, Vanessa, Deus te abençoe. Fale um pouco da bipolaridade. Até que ponto é normal a variação de humor? Essa também é uma pergunta bem, eu diria, uma pergunta paradigmática, assim, que traz atualmente existem novos estudos em relação à bipolaridade
E aqui eu iria entrar, talvez, num componente teórico bem difícil, porque oscilação de humor também é algo super normal, né? Assim, a gente oscila o humor todo dia, todo mundo, e isso é uma coisa de todos. Às vezes você vê a pessoa aqui na igreja, por exemplo, não, fulano é calmo, né? A pessoa é tranquila. As pessoas dizem isso pra mim, sabe? Mariana é calma. Aí meu marido fala assim, vai lá morar com ela pra você ver se ela é calma. Mesma coisa, né? Comigo. Nada de calma. Então, veja bem, essa oscilação de humor, ela é normal. Agora, as pessoas tendem a falar de bipolaridade de uma forma muito natural. E bipolaridade é um transtorno, né? Transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, né? Então, a gente vai entrar numa questão teórica aí, que eu acho que não vem ao caso aqui, né? Mas na teoria, para a gente explicar assim, para ser mais possível de vocês entenderem, é quando a pessoa oscila da mania, que é aquela fase que a pessoa às vezes compra demais, bebe demais, come demais, tudo um excesso muito grande, assiste muita televisão, enfim, é hipersexualizado. Eu acho importante a gente falar isso também, assiste muita pornografia. Então, ela está nessa fase da mania. E, de repente, ela oscila, cai para a fase da depressão, onde ela perde totalmente a energia e ela fica naquele estado apático, né, de hipersonolência, ou então de insônia, passar a noite inteira acordada, enfim. Isso sim é uma oscilação da bipolaridade. Agora, o que a gente fala assim, não, fulano é bipolar. Isso aí eu acho que talvez esteja mais nessa questão mesmo da oscilação de humor normal. Né, eu volto a frisar essa palavra que a Gisele usou, que eu acho que é uma palavra que a gente precisa sempre estar em contato com ela, né, Gisele, que é o excesso. Quando você percebe que tem algo em excesso, uma oscilação em excesso, né, isso precisa ser olhado. E tem a depressão bipolar também, né, que acontece essa oscilação de humor, né, que está dentro da doença da depressão. Mas aí a gente teria que entrar numa coisa teórica muito carregada, que eu não acho que é o caso. Então, aqui, por enquanto, deve ter mais perguntas daqui a pouco, mas a situação é a seguinte, nós precisamos pensar assim, todos esses problemas que surgem na nossa visão teológica por causa do pecado. Né? O pecado, depois da queda, a gente teve tudo isso, que o homem foi criado reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, como diz a Bíblia. Então a pergunta, Gisele, talvez seja a última colocação, não sei se vai dar tempo aqui. A Bíblia, como é que a Bíblia lida com a questão da depressão e da ansiedade, ou o inverso, ansiedade e depressão? Bom, eu acho que é super interessante, até para a gente perceber que na Bíblia há relatos que, embora, por exemplo, a palavra depressão ela não aparece na Bíblia, mas os relatos das pessoas aqui, dos personagens bíblicos, a gente vê claramente que essas pessoas elas estavam deprimidas ou passando por uma situação de profunda tristeza. Né? Há momentos em que a gente fica profundamente triste, por exemplo, após a perda de um ente querido. Agora, depressão, ela precisa também de isso continuar com o passar do tempo. Né? Então, os sintomas, os sinais ali precisam perdurar por pelo menos, no mínimo, 6 meses. Então, não daria para classificar fulano aqui na Bíblia, por exemplo, profeta Elias, está deprimido, porque a gente não sabe quanto tempo que ele ficou nessa situação. Mas o relato, né, do profeta Elias, de Jó e alguns salmistas aqui que a gente vê na Bíblia, são relatos de pessoas que pediam a morte, de que falavam que a alma estava profundamente triste, à beira do sepulcro, e outras falas assim que nós vemos que está carregada de tristeza e uma vontade de ir embora dessa vida. Né? Isso aparece muito no discurso de uma pessoa deprimida. Já a questão da ansiedade, ela aparece também, aí a palavra ansiedade aparece. E eu acho que existem 2 tipos de ansiedade. Aquela ansiedade que ela é normal, comum, que se refere a uma preocupação que é possível de acontecer ante de um evento, uma situação de apresentação de trabalho, de uma exposição ou de algo que a pessoa precisa enfrentar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele relata que se encontra profundamente preocupado com o caminhar das igrejas, porque ele era um apóstolo super envolvido nisso, era
né, um pastor ali daquelas igrejas e como as coisas estavam caminhando nas igrejas. E aí ele fala em várias passagens que se encontra profundamente preocupado, ansioso com o caminhar com a situação das igrejas. Mas o que a Bíblia relata dessa ansiedade, né, relacionada ao pecado é quando o homem, o ser humano, ele se coloca num lugar de tentativa de controle. Aí que está a questão. Eu retiro Deus do lugar de controle da minha existência e eu acho que eu posso controlar, ou que eu preciso controlar as situações. Então aí é uma diminuição da fé e da confiança em Deus nessa função, e eu tento assumir esse papel ou essa função de controle das situações da minha vida, controle de me manter vivo ou de manter aquelas pessoas que eu quero, que eu gosto, vivas. Isso não pertence ao alçado do ser humano, né? Isso aí é areia demais para o nosso caminhão, manter e sustentar a vida. Então, nesse caso, a ansiedade, eu vejo ela, né, pela via espiritual ali, que há um afastamento ali da confiança e da fé em Deus. Embora todos nós, eu acho que já passamos por isso em algum momento da vida, porque nós somos seres humanos falhos. E aí é possível de acontecer isso. Mas é importante a gente enxergar que a gente precisa dar o controle a quem tem, e não é o ser humano. Ok, gente, o horário já foi, né? Já estamos aqui em 10h20 da manhã, né? Nem percebe, né? Te falei, né, Mariana, que era rápido. O Felipe Tavares faz uma pergunta, e eu quero pontuar umas 3 coisas que vocês façam bem rapidamente. Primeiro, a pergunta dele, né? É possível afirmar que grande parte da população está adoecida emocionalmente? Se sim, por quê? Difícil de falar assim de modo geral sem ver caso a caso, mas quando a gente vê algumas manifestações a nível social, né, que a gente está vendo o coletivo se mover, eu vejo muito adoecimento na nossa sociedade no que se refere, por exemplo, se a gente entrar em redes sociais, há uma cultura ali que envolve uma alta produtividade, uma alta performance, uma coisa de mostrar o belo, sendo que lá dentro está muito feio, está muito ruim, está triste a pessoa. Os fakes nos currículos, né? Também, situações em que a pessoa ela tende a querer mostrar algo, mas na verdade o que ela passa ali dentro da casa ou, né, dentro de si não está condizente com o que é mostrado. E movimentos sociais mesmo, extremistas, né? A gente tem tanto, por exemplo, na política, para um lado quanto para o outro, extremismos que mostram um enrijecimento de pensamento, uma forma de lidar com as situações bem polarizada. A pessoa não consegue integrar o bem e o mal, ela está bem ali cindida, acha que o bom é o Lula, o mal é o Bolsonaro, ou o bom é o Bolsonaro e o mal é o petista, né? É bem polarizado esse pensamento e ele mostra um pouco de adoecimento. Bom, gente, como eu disse, o horário vai, né? Vai. Tem tanta coisa, mas assim, só um toque mesmo. Tem uma faixa etária que a depressão comete mais? Não, a depressão acomete qualquer idade, mas a gente percebe que na vida adulta, entre os 18 e os 30 anos, é uma faixa etária em que as pessoas adoecem mais de depressão. Já passei dessa fase. Mas isso não quer dizer que todos estejamos aí não, livres, aí é hein? Eu também já passei. Mas isso é também no caso a caso, mas crianças podem desenvolver depressão, né? E muitas vezes as pessoas nem acreditam nisso, né? E tem todo um imaginário em torno da infância aí, né? Da infância feliz, enfim. Então, veja bem, não é algo que a gente vê na prática. As crianças desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão, e é preciso ficar de olho. O que eu percebo também é que ali no início da vida da terceira idade, né, após os 60 anos, também há um acometimento muito grande, porque aí a pessoa já tem preocupação. A pessoa às vezes ela se aposenta, então ela deixa de fazer aquilo que ela fazia a vida toda. Há uma perda do vigor físico mesmo, aparecem doenças, as pessoas que ela convivia começam a morrer, então são situações ali que aparecem mais nessa faixa etária da vida, e a pessoa ela pode adoecer emocionalmente. E muitas vezes
na terceira idade não é tratado porque as pessoas julgam como sendo comum da idade, né? Se tem mesmo uma baixa, uma diminuição ali da energia, enfim, então as pessoas às vezes não tratam a depressão nessa idade por achar que é normal, que é comum vivenciar isso. Ok, vamos caminhando então para o finalzinho. Como é que a gente ajuda uma pessoa com depressão? A primeira questão eu acho que é identificar isso e cuidado com as falas, né? Aquelas falas de julgamento, de receitas prontas, às vezes afastam a pessoa de procurar ajuda. Eu acho que se dispor a ajudar a pessoa, falar que você está ali se ela precisar de apoio, podem ajudar essa pessoa muito mais do que falar você não tem Deus, você não tem fé, você está fazendo tudo errado. São falas de julgamento que deixam a pessoa às vezes mais para baixo ainda. Então seria, no caso, perceber, oferecer ajuda e, se for o caso, encaminhar essa pessoa para um tratamento psicológico. Ok, eu queria agradecer a presença de vocês. Mariana, que Deus te abençoe. Obrigado. Domingo que vem nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser, né? Sim. Gisele, muito obrigado. Eu que agradeço. Gisele, que já tem alguns anos que a gente convive na igreja, né? Desde a adolescência dela. E quase da minha juventude, né? Eu já estava deixando... Quando a Gisele conhecia, eu estava com 17 anos, né? Mas domingo que vem o assunto será sobre família, não é isso? Isso. E nós andamos um pouquinho aqui, tinha muitas outras coisas, mas não dá tempo realmente. Mas eu queria agradecer de coração a vocês. Deus tem nos provido, como igreja, né, de profissionais que são competentes, que têm ajudado a gente como igreja, no geral, como um trabalho como esse. Então, se você gostou, participou e viu eu tenho certeza que você gostou, né? Só se a gente já não estiver muito bem mais, né? Compartilha com alguém, mais algum amigo, vai ficar disponível, então é fácil, né? De compartilhar aí no Facebook, depois no YouTube. E fica aqui o desafio para estarem no próximo domingo participando com a gente, se Deus nos der a graça de estarmos aqui participando de mais esse assunto envolvendo a questão bíblica, teológica e também psicológica, né, de assuntos que são de suma importância para a nossa vida. Tinha aqui outras coisas para a gente conversar, mas o tempo realmente vai ficando escasso, né? A gente vai delongando muito, se for o caso. Eu queria orar nesse instante, e eu não sei como é que está a sua vida agora. Às vezes você está mesmo numa situação dando pane já, né? Precisando de uma ajuda psicológica, de uma ajuda espiritual. E certamente todos nós precisamos de ajuda. Ninguém vive isolado, sozinho, né? Precisamos de oração, precisamos de conselho. E às vezes precisamos de uma ajuda médica, né? Psiquiátrica, do médico do joelho, né? O médico da cabeça. E precisamos da ajuda psicológica. Então, não tenha medo de procurar ajuda, né? De estar realmente buscando a direção daquilo que é necessário. Vamos orar então? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração. E eu queria que você colocasse a sua vida agora diante de Deus. Peça ao Senhor que esteja agindo no seu coração, dando a você a graça de compreender a vontade dEle. E eu imagino que todos nós temos algum nível de sofrimento, seja ele um sofrimento físico, seja ele um sofrimento psicológico, até mesmo espiritual. Imagino que a ansiedade é uma coisa que tem rondado as nossas casas nesse momento de pandemia. Mas eu queria desafiar você primeiro a colocar a sua vida diante de Deus. Deus, eu preciso me livrar disso. E se Deus te direcionar e for necessário, então procure os profissionais que forem necessários. Mas acima de tudo, procure um tempo com Deus, lendo a sua palavra, meditando, buscando o Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta manhã. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que sonda o nosso coração, ó Deus, atinge parte da nossa alma, do nosso espírito, que ninguém consegue atingir. Nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum pastor, mas o Senhor pode fazer. No entanto, ó Deus, nós sabemos que o Senhor também deixou nessa terra os profissionais das diversas áreas, ó Deus, para que nós pudéssemos ser ajudados por eles. E que o Senhor nos dê a direção, ó Pai, na hora que precisamos, ó Deus, desses profissionais, nos momentos, ó Deus, que precisamos realmente de ajuda técnica. Mas eu clamo ao Senhor que o Senhor esteja olhando agora para cada família, Deus, aquele que está triste, aquele que está ansioso, aquele que está vivendo com medo profundo, ó Pai.
famílias que estão lutando com filhos, com pais, com pessoas idosas. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a olhar para a Tua palavra e afirmarmos a nossa fé em Ti se ela estiver vacilante. Ó Deus, e que essa fé firmada em Ti, ó Deus, seja a base para a nossa vida, inclusive para a tomada de outras decisões que forem necessárias. Abençoa a vida da Mariana, a vida da Gisele, dos seus familiares, ó Deus, a minha vida, da minha família, a vida da igreja em geral, para esses dias tão sombrios, tão difíceis, mas que nós possamos romper em fé, confiados no Senhor e na Tua graça, pois a Tua fidelidade está sempre conosco. Deus, muito obrigado por tudo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos pediram aqui os contatos, né? Se algum irmão quiser entrar em contato conosco para tirar mais alguma dúvida, ou fazer perguntas, ou falar alguma questão, né? Pode nos procurar nas redes sociais. Nós temos Instagram, com o meu nome, né? No meu caso aqui, psicóloga Gisele Diniz, ou no Facebook também o mesmo nome. E a Mariana pode deixar também a rede social dela, porque por lá é possível enviar uma mensagem, ver o nosso telefone de contato. Sim, o meu Instagram é psicóloga Mariana Bedran. Eu não tenho Facebook profissional, então seria a forma de entrar em contato comigo ou pelo telefone, WhatsApp. Caso alguém necessite do meu contato, o pastor tem como passar esse contato, né? E estou à disposição para tirar mais alguma dúvida, para auxiliar no que for necessário. Muito bom, Deus abençoe. Lembrando que a gente está aqui para cooperar naquilo que é possível, né? E espero que, de fato, essa manhã tenha sido abençoado para a vida de todos nós. Certo? Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a graça do Senhor te sustente.